Olá, muita saúde e paz nesse dia do Senhor, em que Deus nos dá a graça de celebrar o 31º domingo do tempo comum. O Evangelho é Lucas 19, de 1 a 10. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois ele era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja Deus por esta palavra. Olha que coisa preciosa é esta palavra do Senhor, quando nos apresenta que Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Veja que Jericó, enquanto Jerusalém é a chamada Cidade Santa, Jericó é a cidade onde o pecado vigora de uma forma muito forte, porque é uma cidade comercial, é uma cidade de facilidades para o pecado. E ali Jesus entra nessa cidade. Não é à toa que Jesus disse no final do Evangelho que o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Assim como ali em Jericó, Jesus encontra com este homem chamado Zaqueu, que é um pecador público, embora o seu nome significasse a pureza, eis que ele foi contaminado pela ganância do dinheiro. E, no entanto, quando diz o Evangelho que Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da sua baixa estatura, então ele corre à frente, sobe numa figueira e daquela figueira ele consegue ser visto por Jesus. Veja que, embora Zaqueu subiu para ver Jesus, foi Jesus que o viu por primeiro. Isso acontece comigo e acontece com você. É Jesus que está em busca de nós. É Jesus que quer nos tirar das nossas incapacidades, das nossas baixezas, dos nossos pecados e nos fazer experimentar a salvação. E é isso que Zaqueu experimenta. Quando Jesus disse: desce daí que hoje eu estarei contigo. Veja que esse movimento pedido por Jesus é também um movimento que Deus pede para mim e para você. Termos coragem de descer, porque Jesus se fez o último. E é em Jesus e com Jesus que encontramos a vida eterna, a salvação, a libertação dos pecados. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Veja que o evangelista faz questão de dizer que foi ele recebeu Jesus. É Jesus que vem ao seu encontro, e vem ao seu encontro onde quer que ele esteja, no alto da figueira ou no chão, no meu pecado ou a serviço da graça. Deus vem ao nosso encontro. E isso certamente sempre causa escândalo ao mundo quando vê que Deus veio para os pecadores. Ele veio para hospedar-se na casa de um pecador. Na minha história, na sua história. E Zaqueu de pé diz: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, eu
devolverei 4 vezes mais. A lei mosaica exigia daqueles que tivessem roubado devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é filho de Abraão. Que Deus nos dê essa graça de sermos acolhedores de Jesus que vem, e mais do que isso, deixar que a salvação entre, mais do que na minha casa, entre no meu coração, na minha história, salvando-me da morte eterna e das consequências do pecado. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos santifique e nos livre de todo mal. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Saúde e paz para você.